Daniel capítulo 7, versículo de 1 a 7, fala da visão de Daniel. Ele estava deitado e viu um mar agitado e os ventos sopravam em várias direções. Do mar saiu 4 grandes animais. O primeiro foi um leão com asas de águia e as suas asas eram arrancadas e ele ficou em pé como um ser humano e tinha a mente humana. O segundo era um urso que tinha na boca 3 costelas. O terceiro era um leopardo. Ele tinha 4 asas e 4 cabeças, e foi dada a ele grande autoridade. O quarto animal, ele não foi identificado, mas foi relatado que ele era terrível, muito assustador, muito forte. Ele tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres. Dos versículos do 8 ao 10 do capítulo 7 de Daniel, fala sobre uma continuação de um sonho que Daniel teve, que na verdade é uma profecia do fim dos tempos. Nesse sonho começa falando sobre um quarto animal que tem 10 chifres, e Daniel fala de um chifre que ele é menor. Segundo estudos bíblicos, esse chifre menor se refere ao anticristo, a um governador futuro, e ilustra o fim dos reinos terrenos diante do reino de Deus. Continuando esse sonho, Daniel ele também vê um ancião de vestes e roupas brancas sentado num trono revestido de fogo. Esse ancião, na verdade, ele é Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, fala de uma visão que João teve de Deus, que ela é muito semelhante a essa visão de Daniel também. Continuando o sonho, diante de Deus tinha um rio de fogo e pessoas, milhares de pessoas serviam a ele e milhões estavam ali diante dele. E no fim desse sonho, nessa passagem bíblica, fala que o julgamento se iniciou, o livro se abriu, ou seja, estava falando do julgamento de Deus, estava falando da nossa prestação de contas diante de Deus. Diante dessa visão de julgamento, percebemos a presença do Deus Altíssimo, que em seu trono julga, condena e por fim destrói todos os monstros, que agora sabemos que são referências aos grandes impérios, aos grandes reinos que governaram e oprimiram o povo de Deus. Na história de Israel, nós percebemos uma sucessão de reinados cruéis, arrogantes e infiéis ao Deus vivo. Continuando a revelação, Daniel ele vê o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo, e Deus dá a ele poder, honra e autoridade de rei, a fim de que todos os povos o servissem. O povo de Israel, depois de tanto sofrimento, receberá a libertação vinda de Deus. Um rei que virá em breve e que governará com um coração celestial, com a autoridade do Deus vivo e não com o coração de homem. Essa visão ela vem para trazer coragem e esperança àquelas pessoas. E a profecia da vinda desse rei, ela se cumpre em sua plenitude com a vinda de Jesus, o verdadeiro Filho do Homem, que dará início a esse novo tempo, a esse império, a esse novo reino dos céus na terra. Essa parte do livro de Daniel trata das visões que ele teve. E o capítulo 7 é bem semelhante ao capítulo 2 do mesmo livro. Nós percebemos nessa narrativa que Daniel era um homem que tinha extrema intimidade com Deus. E nesse relacionamento estreito com Deus, foi-lhe permitido saber de uma série de segredos da humanidade para aquele tempo e para o tempo de hoje. Em uma linguagem apocalíptica e profética, ele narra essa parte na primeira pessoa e narra um sonho que o deixou perturbado, do qual ele não entendia o significado. Antes, Daniel foi o agente divino na revelação. Agora, um anjo é que teve que interpretar esse sonho de Daniel e as visões que ele teve. Até então, eram profecias centralizadas nas nações gentias. No versículo 18, entra em cena o povo santo. Os judeus passam a ser o centro do interesse da narrativa. O sonho trata de 4 animais com características estranhas, e esses 4 animais significam os 4 reinos dominadores da terra. E a história vem confirmar a revelação do sonho do profeta.
porque esses reinos determinariam mudanças nos tempos e na lei. Essa visão dada a Daniel fornece segurança e esperança a todos nós que seguimos a Deus. Porque Deus é soberano. Ele está no controle da história, mas Ele não quer ser apenas soberano de todas as nações, Ele quer ser o Senhor de nossas vidas. Nosso Senhor tem mesmo a história em suas mãos e determinou que o reino eterno será dado aos santos do Altíssimo. Esses versículos eles falam um pouquinho sobre a interpretação da visão de Daniel. Daniel teve uma visão com 4 animais e existe um último animal, que aqui vai falar a interpretação sobre ele, que ele não tem nome, fala apenas que ele era um animal aterrorizante. Então começa assim: então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Então, primeiro, esse animal faz referência ao Império Romano, que era de fato muito violento o que ele fazia, Naquela época era despedaçar e devorar suas vítimas, Assim como fala. E uma parte importante é que no final fala sobre a sentença a favor dos santos, Então, vai chegar a hora em que eles vão precisar tomar posse do reino, Não existe reino nem império que vai conseguir, tirar a soberania do reino de Deus. E depois continua assim: ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros dos reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente de todos os reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Sobre esses 10 reis, ele pode estar fazendo referência à fragmentação do Império Romano, Coisas que eu li na internet e na minha Bíblia também. E quando fala sobre um reino futuro, que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, algumas pessoas acham que isso pode estar fazendo referência ao Anticristo. Então, fazendo referência a uma coisa do futuro. E também, nos próximos versículos, fala como ele vai ser esmagado, assim como fala lá em Apocalipse, Então, essas foram as relações que eu achei. Então, no capítulo 7 de Daniel, lá no versículo 26 até o 28, está falando muito da vinda de Jesus, de quando Jesus vai voltar para buscar a igreja e estabelecer o reino dele. E uma das coisas que Deus falou muito comigo foi que às vezes a gente foca muito na nossa vida terrena e esquece da nossa eternidade, É como se a nossa vida aqui fosse só um pontinho de uma linha infinita. E que a gente devia focar mais na nossa eternidade com Deus, nas coisas que são eternas, no reino de Deus, porque é isso que vai durar e é isso que vai importar no final de tudo.